Agora aqui no TJ Aparecida, a gente sempre fala sobre previsão do tempo, né? Sobre o sol, o calor que fez nos últimos dias. Agora a gente vai falar das condições climáticas para os próximos dias, para o fim de semana que está chegando aqui no Brasil. A gente vai entender tudo isso, como vai acontecer, com o meteorologista Giovanni D'Olive, que participa agora aqui com a gente, ao vivo no TJ. Oi, Giovanni, boa tarde para você. Bem-vindo aqui no TJ Aparecida. Oi, Raiane, muito boa tarde para você. Um prazer estar aqui mais uma vez. Boa tarde para o Eduardo, para todo mundo que está assistindo a gente. Giovanni, aproveito já para te perguntar, né, de uma forma geral, como fica o tempo aqui no Brasil nos próximos dias? O que chama mais atenção do mapa neste momento? A gente vem de dias muito quentes, né, temperaturas recordes, como em São Sebastião, Rio de Janeiro, 41 graus. Agora a gente já tem uma mudança, chuva muito intensa no sul. O que a gente pode esperar? Raiane, a gente está com o meio do verão, né, no período em que a gente tem temperaturas mais altas, e esse calor, junto com a umidade, são os combustíveis para a formação das chuvas que acontecem entre a tarde e a noite, as chamadas chuvas de verão, justamente porque são típicas dessa época. E em alguns dias elas vêm com maior intensidade e causam problemas, né? Causam alagamentos, causam alguns deslizamentos de terra. E isso pode acontecer hoje e também nos próximos dias até o final de semana. E essas chuvas têm acontecido com maior intensidade. E hoje, por exemplo, vamos falar da situação de momento. Eu tenho aqui atrás de mim uma imagem de satélite, tá? Tem aqui o Brasil, sul, sudeste, nordeste, centro-oeste e norte. E os tons de branco mais brilhantes indicam nuvens mais carregadas. Então, tem algumas áreas aqui no norte, algumas áreas no centro-oeste, e umas áreas aqui entre São Paulo, Rio e sul de Minas Gerais. São as áreas onde agora, nesse momento, a gente está tendo as pancadas de chuva mais fortes. E aqui nessa outra tela, a gente tem o mapa de alertas do CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento de Alertas de Desastres Naturais, que mostra alguns estados onde temos alertas amarelos, que são moderados, e alerta laranja no município de Rio Claro, aqui no Rio de Janeiro, por conta de chuva forte, trazendo risco de deslizamento. Então, esse mapa é dos alertas em tempo real. Então, essas chuvas de verão, em alguns pontos, requerem cuidado e atenção. Essas chuvas servem até para aliviar o calor que tem feito, né, Giovanni? Bem-vindo de volta, porque estava de férias, aproveitou para descansar um pouco, né? Perguntar para você em relação às temperaturas, a Raiane estava falando, né? Mais de 40 graus no Rio de Janeiro, em São Sebastião, aqui no litoral norte de São Paulo. Qual a previsão? As temperaturas vão permanecer acima da média durante esse verão, apesar das chuvas? Eduardo, as temperaturas já caíram um pouco, né? Porque a gente teve esses dias de extremo calor foram dias em que a gente não teve as chuvas de verão. É isso que normalmente acontece, porque essa época os dias são longos, a gente tem muitas horas de luz forte do sol. Então, quando não tem essas chuvas de verão, não tem nuvem fazendo sombra e não tem a evaporação da água da chuva para refrescar. Então, a gente tem picos de temperatura como tivemos alguns dias atrás. Com a vinda da chuva agora, mais típica dessa época, então a gente tem maior cobertura de nuvens que barram, né, parte da luz do sol e também a chuva que diminui as temperaturas. Então a gente deve ter temperaturas mais próximas que a média ao longo dos próximos dias até o final de semana. E no início da próxima semana tem uma frente fria. Vai aumentar os volumes de chuva e diminuir as temperaturas. Então no começo da semana que vem, temperaturas até abaixo da média. Até o final de semana, temperaturas dentro da média, que é calor para essa época. Giovanni, você falava, né, há pouco sobre o alerta de chuvas intensas ali no Rio de Janeiro, como a gente consegue observar aí no mapa do CEMADEM, desses alertas. A gente vê a parte amarela também, né, que contempla São Paulo, Belo Horizonte, Minas Gerais ali, Rio de Janeiro. A gente, para quem vai viajar, está acompanhando o TJ Aparecida, a gente está num período de férias também, né, muita gente se organizando para viajar agora nessa segunda quinzena de janeiro. Quais regiões exigem mais atenção por causa do tempo? Raiane, nesse final de tarde de hoje, é justamente o estado de São Paulo, o sul do estado do Rio de Janeiro e o sul de Minas Gerais, né? São regiões que são cortadas por muitas estradas, tem bastante gente viajando. Então, muita atenção nas estradas nesse período da tarde. Em geral, os períodos que tem menos chuvas e tem menos risco nas estradas, né, por conta das chuvas, é o período da manhã. Então, em geral, a gente orienta que deem preferência
a viajar no período da manhã, onde essas chuvas são menos prováveis. Inclusive, durante a tarde de hoje, estava todo mundo trabalhando aqui e cada um recebeu no seu celular aquele alerta, né, de chuva forte, esse novo serviço que tem ajudado bastante a população a se preparar para esses eventos extremos para as cidades aqui de Pindamonhangaba, Taubaté e Tremembé, no Vale do Paraíba. Giovanni, mas antes de encerrar, uma novidade, né? Além de nos ajudar a entender a previsão do tempo de um jeito mais fácil, o Giovanni Dolife acaba de lançar um livro pensado para o público leigo que explica de forma didática e ilustrada para ajudar as pessoas a entenderem os fenômenos do céu, identificar as nuvens. E qualquer pessoa pode aprender sobre a previsão do tempo, não é, Giovanni? Isso mesmo, Eduardo. E está aqui, eu tenho um exemplar aqui na minha mão, livro de meteorologia para navegar, voar e trilhar, atividades ao ar livre. Eu pensei em dividir ele de forma bem prática, bem simples, dividir em 3 partes. Uma parte que eu chamo de atmosfera visível. É aquilo que a gente consegue ver, as nuvens no céu, a brisa ali quando a gente está na praia, o vento na montanha. A segunda parte é macro. É uma atmosfera que a gente não vê com os olhos, sabe que existe, que são as frentes frias que vêm de longe chegando, são resultado de uma circulação global no planeta. E aí eu usei analogias, o ar frio descendo dos polos, eu comparei com a cobertura de um sorvete escorrendo, porque ele é mais denso. Nas regiões equatoriais, aquelas nuvens de tempestades que se formam, eu comparei com a fumaça que sai de um café quente. E depois, na última parte, eu trago as ferramentas para você fazer a sua previsão de tempo de uma forma simples, com toda a tecnologia que a gente tem hoje, mostrando os aplicativos mais modernos e as fontes de informação para você saber onde estão as tempestades, onde estão os raios e também olhar a previsão de tempo para os próximos dias. Então, tanto para quem é curioso, como para quem quer planejar uma navegação, para pilotos, né? Então, foi pensado por uma gama ampla de pessoas e, inclusive, crianças, né? Porque é bastante ilustrado, olha lá, tem imagens, ilustrações de tempestades, tem muitos QR Codes aqui, por exemplo, ó, tem raios caindo perto de um barco no mar, e no QR Code você consegue ver o vídeo desse carro. Tem também um experimento, tenho aqui o vídeo, de você fazer uma nuvem na garrafa PET. É bem legal. Então, para várias idades e para várias atividades, Eduardo. O pessoal que está recebendo está gostando bastante. Eu fiquei bem feliz com um trabalho de 2 anos e tem aqui quase 30 anos de experiência. Obrigado pela oportunidade de poder falar dele. A gente que agradece, Dolife. Você sempre nos explica tão bem, né, sobre a previsão do tempo, o que esperar para os próximos dias. Com certeza esse livro vai ajudar todas as pessoas, também assim como a gente, a entender de uma forma mais simples. Obrigado pela participação mais uma vez. Obrigado, até a próxima. Um abraço, conte com a gente aqui, mande um exemplar aqui para a gente poder aprender um pouco mais sobre a previsão do tempo. Um abraço para você, querido. Vai um autografado para cada um de vocês. Olha, obrigada. Que bacana. Obrigado, Giovanni. Um abraço para você, querido. Valeu.